Olá pessoal, hoje vamos trabalhar então a lista 3, que trata de conjuntos, e vamos ver então o conjunto dos números racionais. Sobre esse conjunto nós vamos ver as operações fundamentais, falar um pouquinho sobre razão, sobre proporção e as propriedades das proporções, as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá? Não esqueçam que essa aula está na descrição do vídeo, é só baixar. Junto a essa aula, tá? Vocês também vão encontrar alguns exercícios para treinar em casa e um teste com 5 exercícios. Também junto à descrição do vídeo, vocês vão achar lá o calendário, baixem o calendário, lá tem todas as aulas programadas. Tem também lá no final do calendário o grupo do WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato. E tem também a turma que vocês vão participar para assistir às aulas. Então, vamos iniciar. Então vamos relembrar os números racionais. Nós sabemos que o conjunto dos números racionais é representado pela letrinha Q, né? E esse conjunto é o conjunto das frações P sobre Q, onde o número de cima, que a gente chama de numerador P, ele pertence aos inteiros, tá? E o Q, ele pertence também aos inteiros, só que asterisco. Ou seja, a gente tem que eliminar dele o zero aqui. O denominador não pode ser nulo. Nós temos aqui uma fração, n sobre d, onde o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. Nós chamamos isso aqui de fração ou de número fracionário, tá? Ou número fracionário. Aí aqui embaixo a gente tem uma fração, né, onde o denominador ele é uma potência de 10. Frações onde a gente tem 10, 100, 1000, nós chamamos de fração decimal. A fração que não tem uma potência de 10 no denominador, então o D aqui não é uma potência de 10, a gente chama essa fração aqui de fração ordinária. Tá? Esses nomes, estou passando para vocês, porque ordinária. Porque vai que cai na prova e aí ninguém ficaria com dúvida mais se aparecesse, tá? Agora, nós temos aqui a fração n sobre d. O número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Nós temos 3 possibilidades para isso. O número de cima ele pode ser maior que o número de baixo. Quando isso acontece, a gente vai ter uma fração que a gente chama de fração imprópria. Fração imprópria. Essa fração ela vai gerar obrigatoriamente um número maior do que 1. Então, toda vez que a gente divide n por d, nesse caso aqui, o resultado disso é maior do que 1. Isso vai ser muito útil quando a gente estiver estudando exponencial, logaritmo, probabilidade, porque só de bater o olho numa fração, tu já vai entender que o resultado daquilo ali é maior do que 1. Quando o n ele é igual ao d, é automático que o resultado ele vai dar 1, né? É automático que o resultado é 1. E quando o n ele é menor do que o d, aparece a fração própria. A fração própria é aquela cujo resultado está entre 0 e 1, né? Então, quando a gente tem essa situação aqui, o n sobre d é um resultado entre 1 e 0, tá? Então, de novo, lá na exponencial, no log, na probabilidade, isso daqui a gente vai usar o tempo todo. Agora, o que são frações equivalentes? Vamos imaginar 2/3. Ora, se a gente multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor, vai surgir uma nova fração. E essa nova fração gera o mesmo resultado que a anterior. Então a gente diz que essas frações são equivalentes. Então vou multiplicar por 2 em cima e vou multiplicar por 2 embaixo. Vou multiplicar por 3 em cima e vou multiplicar por 3 embaixo. E assim a gente percebe que são infinitos esses valores que são equivalentes, né? Então, sempre a gente tenta reduzir para chegar numa fração irredutível. Mas temos que ter na cabeça que aquela fração ela pode ser representada por outras infinitas frações, tá? Agora, o que é um número misto? O número misto é quando a gente tem um número natural, o A, ele pertence aos naturais, e a gente soma esse número com uma fração, mas uma fração própria. Tá? Então, essa fração aqui, ela é uma fração onde o B ele é menor do que o C. Toda vez que a gente tem uma soma desse tipo, a gente tem um número que a gente chama de misto, que ele pode ser representado pelo A junto da fração BC, sem o ponto de multiplicação. Nesse caso aqui, para resolver uma fração desse tipo, né, um número desse tipo, você multiplica A vezes C, soma com B e divide pelo C. Tá? Então,
sempre que fizer esse cálculo aqui, vai surgir uma fração imprópria como resultado. Então vamos a um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, 2 mais 1/3. É um número misto, tá? Ele pode aparecer assim na prova. 2 junto de 1/3, sem o ponto ali de produto. 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 1 dá 7. 7/3. Observe que essa fração aqui, o número de cima é maior que o número de baixo, então é uma fração imprópria. O cuidado que vocês têm que ter em prova é quando aparece um número negativo na frente de um número misto. Por exemplo, 3, 2/5. Esse número negativo, ele é da fração final, ou seja, da fração imprópria. Esse negativo não é do 3, então ele é do resultado. Então a gente tem que tomar esse cuidado, por quê? Porque como 3, 2/5 é uma soma, se abrir tem que colocar entre parênteses. Se executar o cálculo, ficaria assim, 3 vezes 5, né? Dá 15, 15 mais 2, 17. 17/5 com negativo na frente, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou passar 2 ideias para vocês que são simples, mas ajudam muito na hora do cálculo. Uma é comparar frações. Quando nós temos 2 frações, nós temos 3 situações para essas 2 frações. Nós podemos ter a primeira fração A sobre B maior do que a segunda. Nós podemos ter a primeira fração A sobre B igual à segunda. Ou nós podemos ter a primeira fração menor do que a segunda. Então o que acontece? Para a gente verificar isso aqui rapidinho, basta, ao invés de ficar perdendo tempo tirando o MMC, multiplicar cruzado, ou seja, pegar o A e multiplicar no D, e pegar o B e multiplicar no C. O que vai acontecer aqui? Uma dessas 3 situações aqui. Eu não sei o que vai dar, mas com certeza essa interrogação vai dar maior, ou essa interrogação vai dar igual, ou no lugar dessa interrogação vai dar um número, vai ser menor. Então, ou esse resultado é maior, ou ele é igual, ou ele é menor. O que você colocar aqui é a mesma situação que a gente tem para as frações. Aqui, 2 exemplos. Nós temos aqui 5 sobre 7 e 6 sobre 11. Qual é a relação entre essas frações? Vamos multiplicar cruzando. O 11 vem e multiplica o 5. Então, nós vamos ter aqui 55. O 7 multiplica o 6. Então, nós vamos ter 42. Bom, comparando 55 com 42, 55 é maior. Logo, 5 sétimos é maior que 6 onzeavos. Então, aqui embaixo um outro exemplo. 9 vezes 5, 45. 8 vezes 7, 56. Observamos que para o lado de lá é maior. Então, 5 oitavos, ele é menor que 7 nonos. Agora, nesse caso aqui, a gente tem uma fração. E aí a gente vai obter um número decimal quando dividir o número de cima pelo número de baixo. O MDC desses 2 números, vamos considerar que dá 1, ou seja, a gente já tem uma fração aqui chamada de fração irredutível. Bom, se a gente tem uma fração irredutível, o que acontece? Se o D ele for um número fatorado, apresente apenas fatores 2 e 5, ou somente 2 ou somente 5, o resultado dessa fração vai ser um número decimal, ou seja, se dividir o número de cima pelo de baixo, obrigatoriamente a gente vai descobrir um número decimal. Observe que aqui embaixo tem apenas o 5. Se você dividir 2 por 5, você vai achar 0,4. Se você dividir 3 por 2, você vai achar 1,5. Se você dividir 7 por 20, multiplicando aqui embaixo por 5 e lá em cima por 5, você vai descobrir 35 por 100, 0,35. Observe que esses números são números decimais, tá? Agora, quando na parte de baixo, no caso o D, ele for um número qualquer do tipo A elevado a um expoente qualquer, W, e B elevado a um expoente qualquer, por exemplo, Z, e A e B não tem potências de 2 dentro dele, tipo nem o A nem o B, o A ele pertence aos naturais, ou seja, qualquer número natural, desde que não seja, tirando de dentro dos naturais, o 2 e o 5. Ou seja, o A ele é qualquer número natural, porém ele não é nem 2 nem 5. E assim acontece com o B. B pertence aos naturais, sem ser 2 e nem 5. O que acontece nesse caso? Se o D não tem nem fator 2 e o D não tem fator 5, que é o denominador, automaticamente o resultado disso aqui é uma dízima periódica simples, tá? Se acontece isso daqui, então a gente tem uma dízima
periódica, tá? Eu vou colocar um P aqui, simples. Dízima periódica simples. Observe que o 3, ele já é um fator que não é nem 2 nem 5. Se você dividir 1 por 3, você vai descobrir 0,333 reticência. Então você percebe que você não consegue encontrar um número decimal aqui exato, né? A gente chama de número decimal, um decimal exato. A gente vai encontrar aqui uma dízima periódica simples. Agora, se o D ele é uma combinação de potências de 2 elevado a qualquer expoente, potências de 5 elevado a qualquer expoente, né? E além disso, ainda um A, que não tem 2 nem 5. Ou um B, tá? Aqui é a quantidade de fatores. Eu estou colocando apenas 2, mas para dar uma ideia. Então, se o denominador ele possui 2 com A, por exemplo, que não é o 5, ou possui 2 e 5 com A, ou possui 5 com B, ou possui 5 com A, automaticamente no denominador a gente vai ter como resultado da divisão uma dízima periódica composta, tá? Então aqui a gente vai ter uma dízima periódica composta. Por exemplo, 2 dividido por 15. Observem que o 15 ele tem o fator 3 e tem o fator 5. Observem que 5 então é da primeira ideia e 3 é da segunda ideia, ou ocorreu uma mistura dos dois. Nesse caso aqui a gente vai ter uma dízima periódica composta. Então ela vai ter aqui um número paradinho e depois vai ter um número que vai estar se repetindo ali, tá? Vai ser o período então. Então é isso, pessoal. Dependendo do denominador, a gente tem um decimal exato, tá? A gente tem uma dízima periódica simples ou a gente tem uma dízima periódica composta. Isso a gente tem como perceber sem realizar o cálculo, tá joia? Mas para isso, a fração ela tem que estar irredutível, ou seja, o N e o D, o MDC dos dois tem que ser 1, para a gente poder tomar essa decisão aqui sem medo, tá joia? Então vamos perceber como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples ou de uma dízima periódica composta. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem dois números decimais, e observando esses decimais, a gente percebe que logo depois da vírgula, a gente já tem o período, né? No caso aqui, 63 no primeiro número e 7777 no segundo número. Como transformar esse decimal numa fração que seria a fração geratriz? Pessoal, observem que esse número aqui, a gente pode escrever ele de forma geral assim, né? A, que seria a parte antes da vírgula, e depois da vírgula seria B, B, B e B. Ou seja, observe esses dois números aqui e vocês vão ver exatamente isso. A, que é o número antes da vírgula, que seria a parte inteira, e à direita da vírgula a gente já encontra um número que começa a repetir. Bom, para transformar esse número aqui numa fração, vamos olhar para isso e a gente vai depois voltar para isso. É só separar o A da parte decimal, trabalhando desse jeito aqui, e aí a parte decimal se transforma numa fração. Na parte de cima, peguem o B, que pode ter um algarismo ou ter 2 ou mais, e na parte de baixo coloquem noves, tantos noves quantos algarismos tem o B. Então, observando isso e voltando para cá, vamos pegar o 0,6363, pontinho, pontinho, pontinho. Tem que ter reticências para a gente poder trabalhar com a dízima periódica, tá? Sem reticências, mesmo repetindo, é um número decimal exato, tá? Então aqui a gente vai ter, observe que o A aqui é 0, então ficaria 0 mais, observem que o B aqui é 63, e observe que a gente vai colocar 2 noves na parte de baixo, porque nós temos 63 como período, 9, 9, 1 para cada algarismo do período. 0 mais isso daqui é isso daqui, dividindo em cima por 3 dá 31, dividindo embaixo por 3 dá 33. Então essa é a fração irredutível que vai gerar 0,6363. Vamos pegar 2,77, pontinho, pontinho, pontinho. Então a gente tem 2, que é o A, mais 0,77 reticência. Então o 2 é o A, mais 7 é o período, coloca ele no numerador, e embaixo tantos noves quanto algarismos eu vejo aqui. Eu vejo um só, então é um 9. É 9 vezes 2, 18. 18 mais 7, 25, então 25 sobre 9. Agora a gente tem uma dízima periódica composta.
Observem que logo após a vírgula existe um ou mais números que ficam ali paradinhos, né? Não são periódicos, e depois vem o período. Na parte de baixo a gente tem aqui o 4, que está antes da vírgula, depois o 3, que está paradinho, e depois o 6, que começa a repetir. Bom, esses números a gente pode enxergar eles assim. A é a parte antes da vírgula, que é a parte inteira. B é a parte que está parada, né, que não é periódica. E C, vamos chamar C da parte que é periódica. Então eu tenho números, algarismos antes da vírgula, depois da vírgula que não tem movimento, né, não periódico, e depois o período. Então, como é que eu transformo esse número aqui numa fração? Então a gente vai perceber assim. A gente vai pegar o A e vai fazer mais uma fração. O numerador dessa fração é formado pelo B e pelo C, juntos, tá? Menos o B, que está parado. Na parte de baixo, nós vamos colocar noves, tanto os noves quanto o período, né? No caso, o C. Então, se o C tem um algarismo, um 9. Se o C tem dois algarismos, dois noves. E zeros. Então, a parte de baixo, ela vai ter noves e zeros. O zero, a gente vai colocar tantos algarismos tenha o B. Se o B tem um algarismo, um zero. Se o B tem dois algarismos, dois zeros e assim sucessivamente. E com isso a gente monta a fração da dízima periódica composta, tá? Então vamos pegar a primeira aqui, ó, 0,133 e por aí vai. Observem que o A é zero, então a gente vai escrever 0 mais. Na parte de cima nós vamos pegar até o período C. Então vamos pegar 1 e 3, 13. E vamos tirar a parte que não é periódica, 1. Na parte de baixo, o período, que é o C, ele é composto por 3, 3 e 3, apenas um algarismo. Então a gente vai colocar um 9. E o 1 que ficou paradinho, a gente vai colocar um 0 para ele. 0 mais, então vai dar 13 menos 1, 12. 12 sobre 90. Dividindo por 6 em cima e dividindo por 6 embaixo. Então a gente tem 2 sobre 15. Trabalhando a outra ideia, a gente vai ter 4,366 reticências. Isso é igual, o A é o 4, mais... Na parte de cima, então, nós vamos pegar a parte que não é período, né? E o período, 36. Vamos tirar a parte que ficou paradinha, que é o 3. E dividir por 9 e zeros. Observe que 6, 6, 6 é o período, só tem 1, a gente vai colocar 9. E o 3, que está paradinho, ele vai ser representado pelo 0 embaixo. Então a gente vai ter aqui, ó, 4 mais 33 sobre 90. Dividindo em cima e embaixo pelo número 3, nós vamos ter 4 mais 11 sobre aí 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 mais 11 dá 131 sobre 30. Então essa é a fração que gerou esse resultado aqui, tá? E essa é a fração que gerou esse resultado aqui. Então é isso. Vamos falar um pouquinho sobre a razão, a proporção e as propriedades que a gente encontra nas proporções, tá? Então é assim, a razão nada mais é do que uma fração, né, onde a gente coloca dois números um sobre o outro. A gente pode dizer aqui que A está para B. Ou A para B. Tá? Então quando a gente fala dessa maneira, a gente está falando de uma razão. Uma proporção, ela é, na verdade, uma igualdade entre duas frações. A está para B, assim como C está para D. Ora, esse resultado, ele gera o mesmo valor, um valor K. Esse valor K, então, é uma constante ou é um fator de proporcionalidade daquelas duas frações, tá? Agora, quando a gente tem isso, a gente tem várias propriedades que a gente pode utilizar numa prova, tá? A primeira delas poderia ser essa daqui. Se a gente pegar o B e somar lá em cima, né, A mais B, e deixar embaixo o B, a gente pode somar o D do outro lado, tá? C mais D sobre D. Uma outra coisa que a gente pode fazer é pegar o B e diminuir do A menos B, sobre B, deixando o B embaixo, pegando o D, tirando lá do C e deixando o D embaixo. Então, o que você faz de um lado, né, tu tem que fazer do outro. Agora, nós podemos inverter essas duas frações ao mesmo tempo, tá? B dividido por A é igual a D dividido pelo C. Eu inverti essa e inverti essa.
Isso só pode ser feito, pessoal, quando tem uma igualdade. Se, por exemplo, você tiver numa prova A sobre B é maior que C sobre D, se você inverte essas duas coisas, faz B sobre A e faz D sobre C, tu tem que trocar esse sinal, tá? Então, muito cuidado quando você lida com a inequação. Porque quando você tem uma fração maior do que outra e faz a inversão na inequação, muda o sinal, tá? Um exemplo poderia ser bem simples assim, ó. 1/3, ele é maior do que 1/5, né? É fácil de ver isso. Dividir R$1 para 3 pessoas dá mais do que dividir R$1 para 5. Porém, se você inverter 3 para 1 e inverter 5 para 1, observe que o sinal muda. Então, se estava vindo para cá o sinal, agora ele vai para lá. Nas inequações, então, esse cuidado. Nas equações, não. Nas equações, você pode rodar a hora que você quiser, sem problema nenhum. Rodei. Então, eu posso agora escrever essas duas ideias usando isso. B menos A está para A, assim como D menos C está para C. Ou a gente pode pegar B mais A está para A, assim como D mais C está para C. Uma outra ideia que a gente pode utilizar aqui é a seguinte. A gente sabe que A sobre B é igual a C sobre D, que é igual a K. Então, se eu multiplicar essas duas frações, né? Se eu pegar A sobre B e multiplicar por C sobre D, então a gente vai ter K no lugar dessa e K no lugar dessa. Então a gente vai ter K vezes K, e isso vai dar K ao quadrado. Ou seja, AC sobre BD é igual a K ao quadrado. Mas o K é uma das duas frações. Então a gente pode dizer que A vezes C, olha, eu estou multiplicando esse por esse, e estou multiplicando esse por esse, e estou dizendo que isso é igual a A sobre B, porque o K, ele é A sobre B, elevado ao quadrado. Ou a gente pode dizer também que A sobre C e B vezes D é igual a C sobre D, ou seja, qualquer uma das duas frações, ao quadrado. Tá bom, pessoal? Então fica bem de olho nessas ideias para chegar na prova e facilitar a vida, tá? Vamos relembrar grandezas diretas e inversas. Vamos imaginar duas séries de números com a mesma quantidade de elementos. Então aqui a gente tem a série A, B e C, e aqui a gente tem a série X, Y e Z. Para que essas duas séries elas possam ser grandezas diretas ou se relacionar com grandezas diretas, então o primeiro elemento daqui dividido pelo primeiro elemento de lá, o A dividido pelo X, tem que gerar o mesmo resultado que o segundo pelo segundo e o terceiro dividido pelo terceiro. Isso aqui vai gerar um valor K. Esse valor K ele é chamado de constante ou fator de proporcionalidade dessas frações. Então, quando a gente trata de grandezas diretas, nós temos que ter duas séries de números e, ao dividir na ordem que aparecem, o resultado é sempre o mesmo. Por isso que são chamados grandezas diretas. Uma observação. Numa prova pode aparecer só a palavra proporcionais. Proporcionais é a mesma coisa que grandezas diretamente proporcionais, ou seja, diretamente proporcionais. Então, quando a gente chega numa prova e encontra números são proporcionais, ele quer dizer que números são diretamente proporcionais. E aí a gente utiliza, então, a divisão, tá? E o resultado K vai ser a constante ou fator de proporcionalidade. Aqui tem um exemplo. Essas duas grandezas são diretas, tá? Se ele pedisse para verificar se as grandezas são diretas, você divide na ordem. Então, se você dividir 2 por 6... ou 6 por 2, tanto faz, a gente pode dividir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. 2 por 6 tem que gerar o mesmo resultado que 5 por 15, que tem que gerar o mesmo resultado que 8 por 24, que tem que gerar o mesmo resultado que 11 por 33. Se isso é uma verdade, então essas duas grandezas são diretas. Observe que aqui vai dar 1/3, aqui vai dar 1/3, 1/3 e 1/3, ou seja, 1/3 é a constante ou fator de proporcionalidade. Agora, se as grandezas são inversas, utilizando essas duas sequências aqui, e é dito que elas são inversas, então o produto do A pelo X tem que gerar o mesmo resultado que o B vezes o Y,
que o C vezes o Z. E esse resultado é K, que também é constante e também é chamado de fator de proporcionalidade, tá? E quando aparece grandezas inversas, ele tem que citar, tá? Não tem a mesma ideia aqui de proporcionais ser diretamente proporcionais. As inversas, ele tem que citar que as grandezas são daquele tipo. Agora aqui nós temos duas séries, né? E elas são inversas. E a gente tem que multiplicar então na ordem. Então a gente tem que pegar o 4 vezes o 9, tá? Isso tem que dar o mesmo resultado que o 2 vezes o 18. E tem que dar o mesmo resultado que 3 vezes 12. Observe que 4 vezes 9 é 36, 2 vezes 18 dá 36, 3 vezes 12 dá 36. Então 36 é a nossa constante ou o nosso fator de proporcionalidade. Então, para terminar, vamos falar um pouquinho sobre a regra de 3 e a porcentagem. A regra de 3 ela ocorre quando a gente faz a análise de problemas onde nós temos duas grandezas, tá? Quando a gente tem duas grandezas, elas podem ser diretas ou elas podem ser inversas. Então, no estudo dessas grandezas, a gente analisa e então aplica a regra de 3, que é um conhecimento que todo mundo tem. Então, a gente pode ter regra de 3 simples, que é quando a gente utiliza duas grandezas, tá? E a gente pode ter a regra de 3 composta, quando a gente tem mais de duas grandezas. Então, quando acontece isso, a gente vai ter uma regra de 3 composta. Tá? Eu não vou aqui me estender em detalhes, porque acredito que todo mundo entenda o que é uma regra de 3. É só para relembrar esse detalhezinho aqui. Agora, a porcentagem é uma razão entre um número qualquer por 100. Então, quando a gente fala um número por 100, a gente diz que é A por 100. Por cento, tá? A por cento, então, por 100. Agora, como transformar números em porcentagem? Ou seja, como transformar números rapidinho, colocando ele com o denominador 100. É só multiplicar por 100. Qualquer número que você queira transformar em porcentagem, você multiplica ele por 100. E no final, você divide ele por 100. Ao dividir ele por 100, você coloca o símbolo de porcento. Então, a gente multiplica por 100 e depois divide por 100, não altera nada e nasce, então, a ideia da porcentagem. Então, por exemplo, 0,5 por 100 vezes 100, a gente vai encontrar 50. Agora a gente divide por 100, tá? Porque a gente multiplicou e tem que dividir. Aqui é a mesma coisa, 0,03 vezes 100, então vai dar 3. Agora coloca o porcento, né? Divide por 100. 1/4 vezes 100, né? Então a gente vai achar 25, porque 100 por 4 dá 25%. E 100 dividido por 100 vai dar, no caso, 1, né? Então aqui vai sobrar 4. 4%. Nesse caso aqui, ó, por estar por 100, a leitura é feita por cento. Mas se multiplicar por 100, vai anular e vai nascer, então, a ideia do porcento. Então é isso. Então vamos corrigir essa questão da ESA. A proporção entre as medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas por um atleta é de 1, 2 e 4. Pessoal, como ele está falando em proporção e está dando uma sequência ouro, prata e bronze, então a gente tem essa sequência aqui, ouro, prata e bronze. Vamos igualar essa sequência a uma sequência mais simples, chamada de ouro, de O, ouro, P, prata e B, bronze. Essa sequência, ela é proporcional a 1, 2 e 4. Então eu tenho a sequência O, P, B, diretamente proporcional ou apenas proporcional à sequência 1, 2 e 4. Ele disse que o atleta disputou 77 competições e ganhou medalhas em todas elas. Quantas medalhas de bronze ele ganhou, né? Ou ganhará? Então veja bem, eu sei que a soma ouro mais prata que ele ganhou mais bronze tem que dar 77. Como essas duas grandezas são diretamente proporcionais, então o ouro está para 1, porque elas diretamente a gente divide. Iguala, a prata está para 2 e o bronze está para 4. Ora, a gente sabe que tem uma regrinha nas proporções que a gente pode somar esses três valores aqui em cima
ouro, mais prata, mais bronze, desde que a gente faça a soma dos valores de baixo. 1 mais 2 mais 4. Ora, essa soma aqui de cima é 77. Então a gente vai ter ouro sobre 1 é igual a prata sobre 2, bronze sobre 4, e isso é igual a 77 sobre 7, o que vai dar 11 aqui. Como ele quer saber quantas medalhas de bronze ele vai ganhar, então a gente vai pegar essa parte aqui, igual a constante 11. Então vai ficar B sobre 4 é igual a 11, e a gente tem então que o bronze, a quantidade de medalhas de bronze, é 44. E 44 a gente encontra na letra D. Então vamos resolver essa questão da ESA. Determine a distância real em quilômetros entre duas cidades que se encontram a 18 milímetros de distância em um mapa que tem escala 1 por 5 milhões. Então vamos lá. A gente tem um mapa, tá? Nesse mapa a gente tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. E essa distância entre esses dois pontos no mapa é de 18 milímetros. Ele diz que a escala desse mapa é de 1 para 5 milhões. Bom, a primeira ideia, escala não tem unidade de medida, tá? Porém, ela pode ser comparada com essa ideia aqui. A gente tem que entender que uma escala é sempre uma razão entre o desenho, sempre uma razão entre o desenho e o real. Então, se a minha escala é 1 por 5 milhões, do outro lado eu vou ter uma razão entre o desenho e o real. O desenho é 18 milímetros. E o real eu não tenho, que eu vou chamar de x. Como essa ideia aqui tem unidade de medida, quer dizer, 18 milímetros, então x também vai estar em milímetros. Então vamos multiplicar x vezes 1 vai dar x, e 18 vezes 5 milhões. Vamos pegar o 5 e multiplicar por 18, vai dar 90. Então x vai dar 90 milhões. 90 milhões de milímetros. Como ele pediu em quilômetros, a gente tem que lembrar a tabela das unidades. Então vamos lá, quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Então, no caso aqui, a gente está no milímetros. Então, 0, 0, 0. Então, 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. E aí, 90 no quilômetro. Como ele quer em quilômetros, a gente percebe aqui que vai dando 90 quilômetros, tá? Então, a distância real, ou seja, a distância no terreno é de 90 quilômetros, está na letra C. Então, nessa questão da EA, diz assim, um número racional maior que 0,4 e menor que 0,75 é. Então, um número racional maior. Então, um número, vou chamar de N, maior que 0,4 e menor que 0,75. Bom, vamos olhar esse número como uma fração. Aqui vai dar 4 sobre 10, menor que esse número, menor que 75 sobre 100. Como aqui o denominador é 100, vamos multiplicar em cima e embaixo aqui por 10. Vai dar 40 sobre 100, menor que n, menor que 75 sobre 100. Então a gente está procurando uma fração com denominador 100 que o numerador esteja entre 40 e 75. Tá? Então, se a gente consegue igualar o denominador a 100, o numerador tem que ser um número entre 40 e 75. Na letra A, a gente tem aí o número 1 sobre 2. Ora, para transformar aquele denominador ali para 100, é só multiplicar aqui por 50. E lá em cima também por 50. A gente percebe então que vai dar 50 sobre 100. Como o denominador é 100, a gente vai comparar o número de cima. Se o 50 estiver entre 40 e 75, então a resposta é a letra A e o 50 está, né? Então, a correta é A. Vamos verificar as demais. B. 2 sobre 7. Ora, como colocar um 100 aqui embaixo, né?
Para colocar um 100 aqui embaixo, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Como eu quero um 100 aqui, eu vou multiplicar por 100 sobre 7 e por 100 sobre 7. Então, lá em cima, a gente vai ter 2 vezes 100 vai dar 200 sobre 7. E embaixo, 7 corta com 7 e vai aparecer o 100 que a gente queria. Ora, 200 sobre 7 é um número menor do que 30. Né? Porque se fosse 210, daria 30. Então, esse número aqui é menor do que 30. Então, esse número é menor do que 30. E 30 é um número anterior a 40. Então, realmente, isso aqui está fora. Está antes de 40 sobre 100. C, 1 sobre 10. Ora, multiplicando em cima e embaixo pelo 10, a gente vai conseguir um 100 embaixo. Tá? Tem outras maneiras, tá, pessoal, de resolver essa questão. Então, a gente tem aqui 10 sobre 100. Observe que o 10 está antes do 40, então está fora desse intervalo. D, 6 quintos. É claro que esses cálculos a gente pode fazer mentalmente, né? Eu estou aqui mostrando como iguala, mas no final das contas a gente pode fazer isso aqui mentalmente. 100 vezes 20 dá 120, e 5 vezes 20 dá 100, e 120 é maior do que 75, que coloca esse número fora, então, desse intervalo. Resposta correta, letra A. Resolvendo essa questão da EA. Se A e B são dois números reais, e a razão de A para B é 0,7, então a razão de A para B é igual a 0,7. Pode-se afirmar que A, B, C e D. Então aqui a gente tem módulo de A maior que B. A gente tem módulo de A maior que módulo de B. A gente tem módulo de A menor do que B. E módulo de A menor que módulo de B. Então vamos analisar a ideia aqui. Primeiro, A dividido por B está dando um número entre 0 e 1. Eu falei para vocês lá atrás que quando a gente tem um número entre 0 e 1, obrigatoriamente isso aqui faz a gente entender que o A ele automaticamente é menor do que o B. Ora, e a gente tem uma outra ideia aqui que é importante. O número aqui é positivo. Se o número aqui é positivo, o A e o B eles são positivos, ou o A e o B eles são negativos. Então eles têm o mesmo sinal. Então a gente tem que A dividido por B é igual a 7 dividido por 10. Tá? A gente pode pensar assim, esses números são positivos, tá? 7 sobre 10 é positivo. Então eu posso colocar módulo em A sobre B e posso colocar módulo em 7 sobre 10. Ora, mas no caso aqui eu posso separar o módulo de A sobre módulo de B. Isso é igual a, então, a 7 sobre 10, que eu posso deixar no módulo ou posso tirar do módulo, sem problema nenhum. Só que eu sei que o módulo de A sobre o módulo de B, com certeza esse resultado é um número entre 0 e 1, porque 0,7 está entre 0 e 1. Então essa divisão está entre 0 e 1. Então aqui está entre 0 e 1. É uma inequação. Mas se eu multiplicar essa inequação por um número positivo, eu não mudo esse sinal. Eu vou multiplicar essa inequação pelo módulo de B. Se eu multiplicar pelo módulo de B, vai ficar 0 vezes o módulo de B. Isso é menor que o módulo de A sobre o módulo de B vezes o módulo de B. Isso é menor que 1 vezes o módulo de B. O que a gente pode fazer aqui? Pode cortar esse cara com esse, porque eles são idênticos. Então a gente vai ter aqui 0 menor que o módulo de A e o módulo de A menor que o módulo de B. Bom, como ele quer uma resposta, então aqui a gente tem que o módulo de A é menor que o módulo de B, e isso a gente encontra na letra D. Então essa questão da EAR diz o seguinte: toda vez que eu correr A sobre B igual a C sobre D igual a E sobre F, também ocorrerá, aí vem as alternativas de A até D. Então vamos verificar uma a uma, tá? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Tenho proporção, né? Proporção entre três ideias. No caso são duas séries, e essas duas séries são diretamente proporcionais. Bom, letra A. O que a gente pode observar na A? Ele somou o A com o C. Ora, então A mais C sobre B é igual a A mais C sobre D.
Observe que os numeradores são iguais, então a gente pode dividir por ele. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Então, aqui vai dar certo se 1 estiver para B, assim como 1 estiver para D. Multiplicando o cruzado, então ele está querendo dizer aqui que o B é igual ao D. Ou seja, isso só acontece se o B for igual ao D. Se o B for diferente do D, isso não vai funcionar. Quer ver? Vamos pegar aqui o A 2/3, só uma ideia. Ora, uma fração proporcional a isso seria 4/6. Observem que o B é diferente do D. Então vamos verificar que isso aqui não vai dar certo, tá? Então seria assim. A mais C seria 2 mais 4 sobre B. B no caso é o 3. Ele está dizendo que isso é igual a mais C, de novo 2 mais 4, sobre D, no caso D seria o 6. Observa que esse cara corta com esse, vai ficar 1/3 igual a 1/6. E dividindo aqui por 1 e aqui por 2, a gente tem que 1 é igual a meio. E isso é um absurdo, é falso. Então AB vai ser assim. Ele diz que A menos B sobre C é igual a C menos D sobre A. Olha só, se eu pegar o B e tirar o A, não tem problema nenhum, A menos B. Desde que eu coloque aqui embaixo ou A dessa fração ou B. Ou eu coloco aqui o A ou B, não tem problema nenhum. E a outra fração, C menos D, não tem problema nenhum, eu coloco embaixo C ou D. Claro, se eu colocar o A aqui, tenho que deixar o C aqui. Se colocar o B aqui, tem que deixar o D aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Então, A menos B poderia ser sobre A igual a C menos D sobre C. Ele disse que o A está do lado de lá. Aqui, ó. Ele trocou o A e o C, ó. Isso não pode ocorrer, né? Eu não posso pegar esse A e colocar no lugar do C e colocar o C no lugar do A. Isso é falso. Então, a segunda também ela é falsa. A terceira ideia, ele diz que se somar todo mundo aqui em cima, é só pegar o A ao quadrado e o B ao quadrado. Bom, a gente sabe que dá para somar todo mundo aqui em cima. A mais C mais E. Desde que a gente some todo mundo aqui embaixo. B mais D mais F. Observe que esse resultado é igual a isso, ou é igual a isso, ou é igual a isso. E não o quadrado, conforme ele colocou aqui. Então o erro aqui está elevar ao quadrado. Se não tivesse o expoente 2 aqui, estaria certo, porque essa soma é igual a esse cara aqui, e não elevar ele ao quadrado. Bom, sobrou a última. Ele diz que se multiplicar os 3 números lá em cima, e se multiplicar os 3 números ali embaixo, é a mesma coisa que pegar A sobre B e elevar ao cubo. Então, analisando a D. Ora, eu vou multiplicar A por B, sobre B, vezes C sobre D, vezes E sobre F. Ora, se eu multiplicar esses caras aqui, eu vou multiplicar A vezes C vezes Z, A vezes C vezes Z, sobre B vezes D vezes F. Que é justamente o produto que ele chegou aqui. Agora, veja bem, isso é igual. Esse cara aqui, ó, é igual a esse e é igual a esse, porque está escrito aqui, ó. Então, eu posso dizer que esse resultado aqui, A sobre B, vai ser multiplicado por A sobre B, que vai ser multiplicado por A sobre B. Por que que eu posso falar isso? Porque essas frações, elas são idênticas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter A sobre B elevado ao cubo. Logo, esse produto aqui é A ao cubo sobre B ao cubo. Resposta certa é a letra D. Então, essa questão da EA, ela trata de regra de 3. Diz assim, certa obra deveria ser feita em 80 dias por 60 operários. Certa obra, a gente não sabe que obra é essa, a gente pode pensar num muro, tá? Ou numa casa. Então, certa obra, pode ser um muro, né? Sempre pensa em alguma coisa. Certa obra, ela deveria ser feita em 80 dias, usando 60 operários. 60 operários, tá? Após 26 dias, 24 operários foram dispensados. Em quantos dias os outros operários farão o restante da obra? Então é assim, ó. Eu tenho uma grandeza aqui chamada dias, e a obra levaria 80 dias para ficar concluída, ser concluída, né? Operários, que são pessoas,
60 operários. E a obra, como eu não tenho o tamanho dela, eu posso chamar de 100% ou chamar de 1, porque 100% é 100 por 100 e 100 por 100 é 1. Então a gente pode dar o valor 1 para o tamanho da obra, tá? Sem problema nenhum. Agora, durante 26 dias, esses 60 operários construíram uma parte da obra que eu vou chamar de X. Qual é essa parte da obra construída? Pessoal, nós temos aqui 3 grandezas. Então, nós temos uma regra de 3 composta. Porém, essa grandeza aqui, que são os operários, tem o mesmo valor. Então, a gente não precisa considerar essa grandeza aqui, tá? Para o cálculo agora. Nós podemos trabalhar essas duas ideias só. E a gente tem que analisar se essas grandezas crescem juntas ou se uma cresce e a outra diminui. Para isso, você pega uma das ideias e dobra ela. Ou divide por 2. A outra vai ter que dobrar ou vai ter que dividir por 2. Tá? Então é assim. Nem olha para o número de baixo, pega 80. Em 80 dias se faz uma obra. Em 80 dias se faz uma obra completa. Em 160 dias, eu vou dobrar, tá? Em 160 dias eu vou fazer mais uma obra ou menos de uma obra. Então veja bem, eu vou dobrar o 80 para 160 e vou analisar se a obra ela vai aumentar. Bom, se 80 dias eu construo um muro, em 160 dias eu construo 2 muros. Então essas duas grandezas, elas são diretas, tá? Você poderia dividir por 2 também. Se em 80 dias eu construo a obra toda, em 40 dias eu construo a metade da obra. Essa é a ideia que está passando aqui. Então a gente pode trabalhar assim. Se as grandezas são diretas, então eu vou dividir esse por esse e vou dividir esse por esse, tá? Então a gente pode simplificar aqui por 2, aqui vai dar 40, e por 2 aqui vai dar 13, e inverter as duas frações, né? Essa fração aqui fica sendo x, roda a fração, e roda essa daqui, 13/40. Então foram feitos 13 partes de 40 dessa obra com essas 26 pessoas. Então, logo depois, 24 operários são dispensados. Então, de novo, a gente vai ter aqui, ó, dias, operários e obra. Bom, agora a gente vai trabalhar com essa segunda ideia. 26 dias, 60 operários fizeram 13/40 da obra, ou seja, 13 partes de 40 da obra. Quantos dias, é o que pergunta aí, 60 menos 24 funcionários, operários vão ser dispensados, 60 menos 24, 36 operários, vão construir o restante da obra. Ora, se foram feitas 13 partes de 40, então tem que construir ainda 27 partes de 40. Bom, agora a gente tem uma regra de 3 composta, né? No caso aqui a gente tinha composta, mas uma das grandezas a gente eliminou porque eram valores iguais, não precisa trabalhar. Agora não dá para fazer isso. Bom, aonde tem a incógnita é onde a gente analisa, né? Então a gente vai analisar dias e operários e vai analisar dias e obra. E como a gente faz essa análise? A gente aumenta um e verifica se o outro aumenta também, tá? E é bom trabalhar sempre com dobro. Esquece a linha de baixo, olha só para a linha de cima. A gente analisa assim, 60 operários trabalharam 26 dias para realizar uma obra. O tamanho dessa obra não interessa, mas foram necessários 60 operários. Se a gente dobrar o número de operários para 120 operários, eles vão levar mais de 26 dias ou menos de 26 dias. Então eu vou dobrar para 120 operários e claro que a quantidade de dias vai diminuir, porque o trabalho vai ser executado mais rápido. Então, aumentando aqui, diminui aqui. Então, essas duas grandezas são inversas, tá? A gente coloca um i só para lembrar. Agora, vamos analisar aonde tem a incógnita com a obra. Então, analisando na parte de cima. 26 dias foram construídos 13 partes da obra. Em 52 dias iriam ser construídos mais partes da obra. Então, se 26 foram construídas 13, em 52 dias iriam ser construídas mais partes. Aumenta, grandezas diretas. Agora, como é que a gente realiza o cálculo? A gente pensa em fração aqui, ó, sempre fração, tá?
Então a gente pega a fração que tem a dúvida e iguala ao produto das outras frações. Só que quando é inverso, a gente faz a rotação dos valores, ou seja, a gente inverte esses valores aqui. E no caso, essa fração é direta com essa, a gente vai dividir, tá? Esse por esse. Como o denominador é o mesmo, então fica 13 por 27. Agora vamos simplificar. Simplificando aqui, ó, 13 por 13 e 26 por 13. Simplificando 36 por 2 e simplificando 2 por 2. Então a gente tem aqui 1 sobre x é igual a 18 sobre 60 vezes 1 sobre 27. Simplificando aqui por 9 dá 2. E simplificando aqui por 9 dá 3. Simplificando aqui por 2 dá 1. E simplificando aqui por 2 dá 30. Então a gente tem 1 sobre x é igual a 1 vezes 1 dá 1. 30 vezes 3 dá 90. Rodando as duas frações, a gente tem x é igual a 90. Como 90 é o número de dias, então eles vão executar o restante da obra em 90 dias. E 90 dias vocês encontram aí na letra A.